Fala pessoas, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo e nós vamos falar hoje sobre tendências teóricas na psicologia, principalmente aquelas tendências teóricas que vão aparecer aí no começo do século XX. Então nós estamos falando de 1900 para frente, certo? Bom, vamos lá, bonitamente. Primeiro uma coisa importante, tá? Sobre a ideia de tendências teóricas. O que é uma tendência teórica? Existe a construção de uma ideia ou o descobrimento, desenvolvimento de uma ideia, certo? Por exemplo, a gente já fala da psicologia, calma. Por exemplo, filosofia. Aí os caras começaram a filosofar de forma bem estruturada, que nós vamos ter aí, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles, que no Ocidente vão ser aqueles que vão formular a filosofia, certo? Então ali está uma base da filosofia, está um início da filosofia. O que vai acontecer? Eles não vão filosofar sozinhos. Outras pessoas vão aprender com eles, absorver aquela ideia, e aí eles vão começar então a expandir. E aí alguns vão começar a usar a filosofia, vão começar a desenvolver aquela ideia de outras formas, para outros caminhos. E isso vão virar então correntes, tá certo? Tendências. Tendência é quando você começa a construir uma ideia e ela começa sim a ser algo utilizado, a ser algo que as pessoas vão observar, no caso os pensadores, os filósofos, vão falar, meu, essa linha de ideia aí, esse caminho é interessante, vão começar a usar essa linha. Então, é uma tendência, que é mais ou menos a ideia de ser uma tendência de uso, né? Então vai ser usada essa teoria, ela tá batendo, tá ok, ela tá servindo, né, para desenvolver cientificamente aquilo, desenvolver teoricamente aquilo, né? E aí vai ser isso, é uma tendência. Então veja, tem a base e a tendência é uma linha daquilo, tá certo? Uma corrente é quando geralmente você tem essa tendência, ela se consolidou, ela se tornou usual, né? As pessoas estão usando, oficial, vamos dizer assim, ela se tornou oficial. E aí a corrente, uma corrente de pensamento, é quando o tempo vai passando, vários autores vão utilizando aquela linha de pensamento, então isso se torna uma corrente, né? Uma linha oficial de pensamento ou de método sobre aquele tema principal. Então você tem a psicologia e você tem a metafísica, que é uma corrente da filosofia, certo? Então espero que você tenha entendido, porque quando eu falar assim, é uma tendência teórica, você não ficar, tá, eu não sei o que é isso, mas vamos lá, né? Não, quando eu falar tendência, você já vai entender, você vai falar, entendi, eu entendi, quando ele fala tendência, eu sei o que é, tá? Entendido? Bora lá. Então, tendências teóricas da psicologia, né? Vão acontecer ali os primeiros estudos, tá certo? E esses estudos, eles vão então construir as bases da psicologia científica, tá? Para quem não sabe, não existe só a psicologia científica. Na verdade, são psicologias. E aí, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Vou deixar o vídeo aqui em cima, tá certo? Que é o vídeo sobre a psicologia senso comum e psicologias. Eu vou deixar 2 vídeos. No final do vídeo tem uma bolinhazinha aqui, clica que vai aparecer os vídeos que eu indiquei, tá? Os cards, aí você assiste, que é importante. Então, vai acontecer essa base e elas vão se transformar em blocos de estudos, né? A gente vai ter aí os 3 principais, que é o behaviorismo, a psicanálise e a Gestalt, ou Gestalt, tá certo? Então, esses 3 aqui são praticamente os mais importantes da nossa contemporaneidade, ali do final de 1900 para cá, tá? Esses 3, eles são praticamente fundadores, eles vão dar todo o conteúdo, eles vão se tornar o quê? Matrizes do desenvolvimento da ciência psicológica. Então, surge esses 3, e a partir desses três blocos, dessas 3 principais ideias, é que a psicologia vai se desenvolver de forma geral, tá certo? Então é legal que cada uma dessas tendências foi explorando uma coisa diferente. Você tem o behaviorismo do comportamento, você tem ali a psicanálise da psique interna humana, né? E tem a Gestalt, que é aquela questão
da relação simbólica com o mundo e tal. Bom, o que vai acontecer então? Vai acontecer que eles vão se tornar essas matrizes de desenvolvimento e eles vão dar origem a outras tendências muito fortes que vão construir o que nós conhecemos hoje como psicologia, tá certo? E por que é importante essa informação? Para você entender alguns pontos que eu vou explicar no final, mas um principal é que não existe só uma forma da psicologia ser usada e aplicada e desenvolvida, certo? Existem várias formas, não existe uma que é a mais certa que todas, ou uma que é a mais errada de todas, mas o que vai existir são formas diferentes de você manejar a ideia da psicologia, tá certo? Porque ela vai andar por vários caminhos, isso é muito importante. Então vamos lá. Isso que nós vamos tratar agora, tendências da psicologia contemporânea. São as mais conhecidas e é importante. Hoje, né, você vai indicar algum livro, algum conteúdo? Não tenho nada que englobe tudo aqui, tá? O mais interessante é você jogar na internet e procurar um pouquinho de cada um. Aqui no canal, tem mais de 100 vídeos de psicologia. Tudo isso que eu tô falando aqui, praticamente toda essa galera que eu vou citar, eu tenho um vídeo deles aqui no canal. Então vem no canal, olha os vídeos de psicologia, tá tudo organizadinho e você vai ter conteúdo lá. Por exemplo, behaviorismo, eu tenho uma playlist só de behaviorismo, tudo na sequência, assiste lá. Então tem bastante coisa aqui no canal. Vamos lá. Vamos começar pela primeira, behaviorismo, tá certo? Você tem o behaviorismo e dentro do behaviorismo, então vai surgir formas, novas abordagens, né, do behaviorismo. E tá aí uma outra coisa, né? A gente falou de tendência, corrente e tem novas abordagens. Tem o behaviorismo e pode ter um cara ou um grupo que vai pegar o behaviorismo, vai utilizar o behaviorismo, a sua estrutura, só que ele vai abordar de forma diferente, né? Ele vai ter um outro olhar para o behaviorismo. O behaviorismo não vai mudar tanto, mas ele vai ter um novo olhar. Praticamente funciona assim. Olha, eu tenho um olhar individual do behaviorismo, da questão do comportamento. Aí vem a galera do social e fala, agora a gente vai olhar para o behaviorismo e vai pensar na psicologia social, né? Olhando para o behaviorismo e utilizando o behaviorismo na psicologia social. Então são olhares diferentes, abordagens diferentes, tá certo? Então, o behaviorismo tem algumas abordagens. A gente vai ter, então, o nascimento do behaviorismo radical, que aí o Skinner é o principal personagem, tá certo? É aquela famosa a teoria do rato do Skinner, lembra? Que ele coloca um ratinho na caixa lá, então. O Skinner tem o behaviorismo cognitivista, e aí tem várias personalidades que representam ela, que eu coloquei duas, que é o Bandura e o Hunton, né? Então são dois, o Hunton é mais atual, então são pensadores e cientistas que estão trabalhando esse behaviorismo mais cognitivista, tá certo? E tem uma diferença entre os dois, né? Radical e cognitivista. Então, o behaviorismo vai vir com essas as duas formas diferentes de abordagem. Depois vai ter a Gestalt, ou a Gestalt, tá certo? A Gestalt é como o tipo de abordagem inicial que ela tinha, ela vai ser praticamente abandonada e ela vai tomar outros rumos, né? A Gestalt, ela vai vir como uma linha muito interessante que vai se manter dentro da dinâmica da filosofia. A filosofia sempre pensou o homem, tá certo? A relação do homem com o mundo, a relação simbólica do homem com o mundo, a relação estrutural do homem com o mundo. Isso é muito interessante, né? Então a Gestalt, ela vai embrenhar, ela vai ir em direção de uma psicologia de ideia dos fenômenos, né? A gente pode colocar aqui, como ideia da fenomenologia. A Gestalt vai se tornar, então, esse estudo, né, direcionado a entender o homem e os fenômenos da relação dele com o mundo, certo? Essas relações que vão construir a psique humana. Isso é muito importante. E aí a gente tem dois expoentes e duas personalidades muito importantes, duas personagens, né? Que vão trabalhar as bases da consciência, tá? De entender a consciência. Como é que eles vão trabalhar isso? Eles vão usar uma ideia, que é a ideia existencialista, que é do existencialismo, né? A condição do existir. Então veja, esse lado da psicologia já traz muito mais da filosofia, de observar e refletir sobre a questão da condição da existência humana. Obviamente que trabalhar o existencialismo é uma coisa que você precisa ler com atenção. Qualquer pequeno texto sobre existencialismo é complexo, tá? Eu indico para vocês, tem um pouquinho desse conteúdo do existencialismo nesse livro aqui, que é o Filosofando. Eu tenho essa edição antiga,
Quando eu tiver milionário eu vou comprar a nova, mas a nova eu vou deixar aqui para vocês comprarem, tá certo? Que é um livro muito bacana. Aqui fala sobre existencialismo e tem uma explicação muito boa, muito clara. Então quem quiser entender melhor, compra lá. Então a Gestalt vai se transformar nessa dinâmica onde a psicologia se torna uma dinâmica de estudo do existencialismo, tá? E é o seguinte, quem são os caras que vão representar? Tem dois filósofos, dois grandes pensadores, tá certo? Eles são inclusive modernos. Os dois têm um pensamento diferente, só que são extremamente importantes para se trabalhar a ideia do existencialismo, tá? O primeiro é o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre, ele é um cara sensacional, você pode ler as obras dele. Eu tenho até alguma coisa do Jean-Paul Sartre aqui, certo? Mas comece lendo resumos. São pensadores modernos complexos, então você precisa ler resumos, 2, 3 páginas para entender ali. Vai na internet, procura, ou vem aqui no canal, vê se tem vídeo, procura. E com certeza você vai entender um pouco mais do pensamento desses caras. É importante porque não é só entender a psique. Lógico, não é questão de só entender a psique. Mas o existencialismo, de você entender a questão do fenômeno, te leva a olhar de uma forma muito mais aguçada, muito mais técnica, muito mais ampliada para a relação do homem com a sociedade e a relação simbólica que o homem tem com a sociedade. E essa dinâmica de fenômenos, né, tem muito a ver com a construção do que somos. Então, esses caras são importantíssimos. A gente vai ter um outro que também escreve, assim, o Jean-Paul Sartre, ele escreve até que é difícil, mas vai. Agora, o Martin Heidegger, ele é punk mesmo, ele não escreve para leigos, ele escreve para estudantes de filosofia praticamente, pensadores. Então Heidegger, o Martin Heidegger, ele é mais denso, né? Só que também é um existencialista, extremamente inteligente, extremamente intelectual, extremamente profundo, que vai levar essa ideia de quem é o homem, suas relações de fenômeno com o mundo, com si mesmo, com a psique, de uma forma muito ampla. Então, a Gestalt, olha só o que ela se transformou. Ela saiu do que ela era e se transformou em uma outra coisa, né, praticamente. Ela foi tomando uma linha mais do fenômeno. Ela foi... E quem tá dentro da ideia de fenômeno são esses dois... tem mais, mas esses dois grandes pensadores que trabalham a ideia do existencialismo, tá? Então essa praticamente aí é a Gestalt e as suas novas abordagens. Uma abordagem que ainda está em alta, é muito importante, é uma tendência muito legal, que é a Gestalt terapia. E aí quem vai criar essa Gestalt terapia e colocar ela para frente é o Peirce, né? E a ideia, de forma geral, é o quê? É trabalhar aí os níveis de consciência, conscientização humana, né? Então, essa ideia dele de trabalhar os níveis de conscientização humana sai daquela ideia da Gestalt de simbolismo. A Gestalt tem uma ideia de símbolos, de relação dos fenômenos, que são símbolos, né, dos fenômenos do mundo, e essa linha da Gestalt terapia vai trabalhar exatamente essa relação de consciência, como nós percebemos, entendemos e nos relacionamos com as coisas. Lógico que eu não estou dando um resumo, gente, do que é a Gestalt terapia. Tem que ter um vídeo só para isso, mas eu tô dando uma pincelada para vocês entenderem como é que foi se modificando as ideias, certo? E evoluindo. Então isso é importante. Depois da Gestalt tem então a psicanálise, que também vai ter outras abordagens. A psicanálise a gente pode colocar aí que vai dar também vários filhos, né? Uma delas é a psicologia analítica, que vai ser do conhecidíssimo aí, vocês já ouviram falar, senão vocês precisam ler sempre um resumo sobre ele, que é o Carl Jung, certo? O Jung aí vai desenvolver, a partir da psicanálise, uma psicologia analítica. A gente vai ter outros dois pensadores que eles vão trabalhar na ideia de continuar a teoria do Freud. Tá? O Freud é o pai da psicanálise, que cria a psicanálise, e vai ter dois pensadores que vão continuar a ideia do Freud, né? Repensando pontos que não ficaram terminados ou incompletos, ou atualizando pontos importantes, aprofundando, isso é muito interessante. E vai ter dois, vai ter a psicologia lacaniana, a psicanálise, na verdade, lacaniana, do Lacan, né, que aí é muito conhecido, e vai ter a psicanálise na abordagem aí da kleiniana, tá certo? Que é da Melanie Klein, certo? A Melanie Klein e o Lacan são dois grandes pensadores, grandes psicanalistas que vão evoluir de forma significativa a psicanálise. Então,
A psicanálise, a Gestalt, o Gestalt e o behaviorismo dando filhos e progredindo, evoluindo, tá certo? Se desenvolvendo. O que a gente acabou de ver e entender então nesse vídeo? Que é o seguinte, olha só. A psicologia é uma ciência em constante evolução e construção. Então a psicologia, ela vai ao longo do tempo, ao longo das transformações da sociedade, ao longo das transformações do homem, da relação do homem com a sociedade, ela também vai se modificando, até porque ela precisa entender essas novas relações. Então a própria psicologia, ela vai se modificando e vai surgindo novas tendências, que é novas ferramentas e novas evoluções dessa psicologia que estão preparadas para lidar com essa nova fase da humanidade. Então isso é muito importante. Então isso é que é importante a gente entender, que a psicologia é uma ciência que ela vai fazendo o quê? Ela está em constante mudança e evolução, certo? E construção, ela está se reconstruindo, sempre para acompanhar aí o seu objetivo maior, tá certo? Quer entender essa relação psíquica do homem com o mundo, do homem com si mesmo, do homem com os seus grupos, com a sua subjetividade, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado e o próximo vídeo tem a ver exatamente com isso, com a psicologia que chega no Brasil, que vai ser a maior influência, que vai ser a psicologia do Vygotsky, que é uma psicologia que vai usar o materialismo histórico dialético do Marx, certo? Isso vai vir depois de 1917, que é depois da Revolução Russa. Então vem comigo que depois que você entender essas tendências, quando eu falar do sistema aqui no Brasil, você vai achar bem bacana. E vem aqui na playlist. A playlist eu tô falando sobre psicologia sócio-histórica no Brasil. Esse é um dos vídeos da playlist. Vem para você entender melhor. A gente vai estudar Vygotsky e a psicologia sócio-histórica no Brasil. Como é que ela se formou e o que ela é, certo? Vem comigo então. Vou deixar o cardzinho aqui em cima. Vídeo está acabando. Vai aparecer os quadrados. Clica e vai lá ver a playlist toda. Tamo junto. Chegou até o final? Escreve Lacan, porque eu vou saber quem foi aqueles que estudaram até o final. Tamo junto. Valeu e até o próximo. Compartilha na tua faculdade, hein? Compartilha aí, dá uma moral. E até o próximo vídeo. Se inscreve, tamo junto.